Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Prece da Saudade. Nossa página de abertura de hoje foi retirada do livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Está no capítulo 70, que tem como título No Grande Adeus. Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte, com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste a Deus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecente nas tuas, e colaste neles o ouvido atento no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar quanto à destinação do perfume. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberás então que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. Extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta,
suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservar-se contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constrinja os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Olá, amigos queridos do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Cristiane Pedrosa e hoje nós vamos, na nossa prece da saudade desse mês, conversar um pouco a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho, que está nos itens 9 e 10. No item 9, a gente tem uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, que diz assim: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: Deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Atualizando um pouco para que a gente compreenda bem a linguagem que Mateus está utilizando no Evangelho, a gente gostaria de lembrar que esse argueiro seria uma partícula bem pequenininha, como um cisco, por exemplo, no olho do outro, enquanto nós teríamos, aqueles que apontam o defeito do outro, uma trave, ou seja, um tronco de madeira significativo nos nossos olhos. Nesse sentido também, é interessante a gente lembrar que a hipocrisia aí, que é citada por Jesus nessa passagem, nos dá conta de que o hipócrita seria aquele que não consegue ver os próprios defeitos por conta do orgulho, mas que consegue muito bem apontar os defeitos dos outros. Nesse sentido, o Kardec vai fazer um comentário a respeito no item 10, aonde ele lembra a gente que o orgulho nos induz a dissimular até para nós mesmos os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos. E essa insensatez, ela é essencialmente contrária à caridade, ou seja, a caridade e o orgulho, eles se anulam. Ou você é orgulhoso ou você é caridoso. E Kardec mais à frente vai dizer assim: a caridade verdadeira é modesta, simples e indulgente.
Modesta no sentido que não quer aparecer. Simples, com o sentido de ser corriqueira mesmo, de ser de não ser alguma coisa muito elaborada, muito grande. É na simplicidade que a caridade se faz. E indulgente, no sentido que nos usa Joana de Ângeles, de não apontar as falhas dos outros, no sentido de a gente se enaltecer perante o fato de mostrar que os outros são menores. Para a gente entender isso melhor, é muito legal a gente poder ler, aí eu deixo a referência para vocês, no livro Boa Nova, o capítulo 26, que nos conta da negação de Pedro. Antes da Santa Ceia, Jesus se propõe a lavar os pés dos seus discípulos. E, quando isso acontece, Pedro levanta, e diz: não, Senhor, vou ler na íntegra. Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. Olha aí Pedro apontando, a ingratidão dos colegas, a ingratidão dos amigos e se enaltecendo no mesmo momento quando diz: não, Senhor, a mim não vou me tratar como um escravo vulgar. Esse não é o seu papel. Ao que Jesus responde, nos dando uma lição muito, muito relevante. Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, eu te assevero que sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E Jesus continuou meditativo, E sentindo que ninguém tinha entendido muito bem o que ele tinha dito, ele continua contando. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei disso por antecipação. E sei também que vocês todos vão se dispersar nesse momento. É natural, porque não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, eu quero vos deixar um novo mandamento. O de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O que Jesus está dizendo aí? Cuidem-se, cuidem uns dos outros. E essa lição é sublime. Ele diz mais: que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade do mundo, não porque vocês são melhores do que ninguém, nem pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, ou seja, pelos papéis que vocês ocupam na sociedade, se a gente quiser dizer hoje, Mas, e aqui Jesus fala como é que a gente deve ser reconhecido. Prestem atenção, que bela, que sublime ensinamento ele nos traz. Mas que sejais conhecidos pela revelação do amor com que eu vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio, ou seja, na entrega. Nossa, como nós precisamos aprender isso, É tão fácil a gente escorregar, na crítica vazia que não constrói. E eu fico me pensando quantas vezes já fiz isso, quantas vezes critico sem estar com essa crítica acrescentando em nada aos meus companheiros de jornada. Essa crítica muitas vezes é um desabafo azedo, eu diria, de algo que feriu o meu orgulho. Então precisamos refletir muito a esse respeito. Esse exemplo do capítulo 26 do Boa Nova nos traz reflexões pelas quais precisamos meditar durante um longo tempo.
Mas, Senhor, pergunta Pedro, para onde vais? Ah, Pedro, não encontras-te preparado para seguir-me ainda. Veja que o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde você vai encontrar a posse da fortaleza que vai ser indispensável ainda. Ah, mas Simão queria se provar, né? Ele queria se mostrar já preparado. Mas eu não posso seguir-vos? Ele pergunta para Jesus. Mestre, o senhor está duvidando da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós eu daria minha própria vida. Ah, Pedro, instrui Jesus. A tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência, meu irmão, vai te ensinar a ter melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. E é então que Pedro pergunta para Jesus, mas o Senhor me julga um espírito mau e endurecido a esse ponto? Não, meu filho. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas ainda hoje vais aprender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Vou repetir, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, lembrando da história, antes que o galo cante, Pedro nega Jesus 3 vezes. Claro que tinha medo pela sua família, tinha medo pelos seus irmãos, tinha medo de ser acusado. Mais ainda, Pedro tinha medo e depois que se deparou, depois que olhou para si mesmo e percebeu a hipocrisia que ainda carregava nos seus atos, nas suas atitudes, na sua ação, ele murmura, Senhor, perdoai-me. Nesse instante nada mais viu na confusão de seus angustiados pensamentos. Mas lembrou-se da frase de Jesus dizendo, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, da onde Jesus estava preso, e deteve-se a chorar. Chorou amargamente. Ele que fora sempre ríspido, resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas dos seus irmãos em humanidade. Foi então que em seu espírito desabrochou uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão por aquela queda tão dolorosa. E foi então através desse véu de lágrimas que Pedro experimentou a visão consoladora do cristianismo como verdadeiramente pudera vir a ser. Lembrando que
ao darmos conta da nossa própria hipocrisia, das nossas próprias falhas, das traves que ainda carregamos em nossos olhos, assim como Pedro, podemos ficar carregados de remorso. Mas Pedro não se deteve aí ao perceber-se errado. Apesar de enxergar-se verdadeiramente naquele momento, arregaçou as mangas e foi assumir a tarefa da pedra sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Então, quando a gente percebe que ainda trazemos traves nos nossos olhos, por vezes a gente desperta para o remorso, para a culpa. Mas a gente precisa também, ao enxergar no remorso e na culpa, não uma fonte de paralisia, mas um combustível para a transformação. E se nós hoje, nesse encontro, faremos a nossa prece da saudade, talvez seja importante a gente refletir sobre aqueles que partiram e sobre aquilo que a gente não conseguiu oferecer a eles nessa vida, para que nós deixemos ir embora o remorso, a culpa, pedindo perdão por aquilo que não conseguimos entregar enquanto estavam conosco, mas nos permitindo também vibrar para que consigamos juntos um dia nos reunirmos, sabendo que cada sentimento que desabrocha em nós é a semente dessa perfectibilidade, porque a doutrina espírita ela é progressiva e ela nos instrui a aprender com as nossas falhas, a aprender com os nossos erros. Então, ver a trave que está nos nossos olhos muitas vezes incomoda, assim como quando cai a ficha de que, nossa, pisei na bola, fiz algo errado, feri alguém que eu amava. Mas não pense que não tem mais como pedir perdão. Não pense que não há mais como desculpar-se, porque lembre-se, como espíritas que somos, esse Consolador prometido nos diz que sempre é momento de pedir perdão. E no momento da prece, os mundos espiritual e material ficam mais pertinho. As nossas vibrações emanam em direção daqueles que amamos. E podemos aí pedir desculpas, pedir perdão, enviar os melhores pensamentos, assim como eles com certeza fazem conosco. E um dia nós nos reencontraremos para que possamos finalmente nos vermos todos como realmente somos, espíritos que estão em aprendizado e que somos, algumas vezes, não é mesmo? Muito mais frágeis do que perversos. Então, a nossa fragilidade, a nossa, vamos dizer assim, ingenuidade espiritual, né? Porque ainda não conseguimos alcançar a maturidade de Jesus, se desvela muito bem nesse capítulo da Boa Nova que nos faz refletir no quanto, assim como Pedro, nós precisamos aprender para superar a nossa própria hipocrisia, para podermos ser melhores. E graças a Deus, somos seres perfectíveis que caminham no rumo da companhia desses irmãos que vibram por nós, dessa espiritualidade amiga que nos conduz à esperança
e a transformação das nossas fragilidades nas virtudes do ser imortal. Muita paz, meus irmãos. Essa é a nossa reflexão de hoje e em seguida voltamos com a nossa prece. Vamos agora nos concentrar, elevar os nossos pensamentos, a espiritualidade que nos cerca, pensando nos nossos mentores espirituais, nos nossos anjos da guarda, pensando na falange amorosa de nossa Mãe espiritual, Maria de Nazaré. E vamos rogar assim a Deus. Pai querido, justo, amoroso e bom, às vezes, Senhor, guardamos dores e remorsos em nossos corações, mas nesse momento onde diversos irmãos se reúnem em torno dessa prece, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a limpar essa mágoa que aqui guardamos para que possamos nos melhorarmos. Ajuda-nos, Senhor, a emanar o perdão e o refazimento, principalmente para aqueles que já partiram, Senhor, e que não estão compartilhando mais a vida física conosco, mas que continuam vivos em espírito, em afeto e muito, Senhor, muito caros são aos nossos corações. Que possamos enviar, Senhor, a cada um deles os bálsamos de perdão também, caso tenham nos ferido, para que eles também possam, Senhor, acalmar os seus corações. Vibrando nessa sintonia de amor e de perdão, nós te pedimos, Mestre, que possamos compreender os desígnios da vida e da vida após a morte. Que possamos compreender a grandiosidade do teu amor, da caridade, da indulgência e a transformação que esse perdão traz para as nossas vidas. Que nós possamos nos perdoar as nossas próprias falhas e rogar para que todos juntos possamos vibrar na mesma sintonia. Na sintonia de refazimento. Pedimos à falange de Maria, a todos esses trabalhadores incansáveis que circulam nesse nosso orbe azul, que possam consolar e amparar aqueles que sofrem, nos dois planos da existência, que possam acolher a cada irmão em fragilidade emocional, que as nossas falangeiras e os nossos falangeiros possam nos abraçar energeticamente, nos trazendo o combustível necessário para que nós possamos transformar cada uma das nossas fragilidades em virtudes, cada um dos nossos remorsos em combustível para a transformação de nós e do mundo ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer desse momento um momento sagrado e que possamos, assim como estamos sempre buscando por eles, por essa falange amorosa de Maria, rezar juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Graças a Deus.